Estamos voltando com o nosso Memória.doc pela TV Assembleia, a imagem da cidadania. Hoje, conversando sobre a história da Polícia Militar do nosso Estado. E conversando com o nosso prezado amigo, nosso querido coronel reformado da PM, o João Batista de Lima. Coronel, vamos conversar e eu vou deixar o senhor ficar bem à vontade, porque o senhor sabe a história como ninguém. As campanhas da Polícia Militar no século XX. Pois é, nós no século XIX tivemos diversos momentos importantes, mas no século XX são os que temos mais detalhes, né? Nós tivemos importante participação em 1912, quando a Polícia Militar combateu uma revolta na área de Monteiro, em que os revolucionários pretendiam depor o presidente João Machado e, em consequência, assumir o poder. Nós passamos 3 meses combatendo esses grupos na área de Monteiro, de Santa Luzia, de Patos e de Teixeira. Houve muitas mortes de ambos os lados. E nesses combates se destacou a figura do nosso patrono, Eliso Sobreira, que na época era alferes. Teve um papel muito significativo. Também teve participação o então tenente Genuíno, e foi um movimento realmente muito importante, que não houve a deposição do presidente João Machado por conta da força da Polícia Militar combatendo esse grupo lá em Monteiro. Em 1926, a Polícia Militar participou também de um movimento muito importante. Foi o combate à Coluna Prestes. A Coluna Prestes. A Coluna Prestes, por onde passava, espalhava o terror. E, normalmente, quando havia indício de que a coluna iria entrar em um estado, os governadores se preveniam fortalecendo a capital, temendo que a coluna chegasse à capital para depor o governo. Na Paraíba foi diferente. Na Paraíba, o governo preparou a polícia e foi para o sertão para esperar a entrada da coluna. A coluna que viria do lado do Rio Grande do Norte ou do Ceará, previa-se a entrada dele por Cajazeiras, na área de Cajazeiras, e a tropa ficou centralizada em Cajazeiras, Souza e Catolé do Rocha. A tropa, a Coluna Prestes tinha muita informação e desviou a tropa, chegou em Souza sem nenhum combate. Passou, a polícia não viu. Aí um grupo seguiu na direção de Patos, um grupo menor, e o outro seguiu na direção de Piancó. Quando a Polícia Militar tomou conhecimento disso, aí a tropa que estava em Cajazeira, a tropa que estava em Catolé do Rocha, uma parte de Souza e uma parte de Cajazeira, aliás, de Patos, seguiu para combater a coluna. A coluna era muito preparada, era formada por desertores, era pessoal do Exército treinado, com muito armamento, e não dava para enfrentar de cara. Então a polícia ficou fazendo ataques na retaguarda, meio de guerrilheiro, né? Sei. Mas não deixou a Terminou coluna... sendo exitosa a campanha. Terminou. A campanha, quando a polícia chegou em Piancó, a coluna já tinha feito lá uma chacina muito grande, assassinou o padre, que era quem comandava o policiamento local, né, a força local, a resistência local. Mas quando a tropa chegou, a coluna já tinha seguido para o lado de Princesa, a polícia seguiu atrás e eles saíram, não voltaram mais na Paraíba. Foi um dos estados em que houve maior resistência à coluna nas suas passagens pelos estados. Isso em 1926. Em 30 tivemos o movimento mais importante da história da Polícia Militar, que foram os combates que a polícia manteve com os grupos armados de Zé Pereira, lá em Princesa. A campanha de Princesa. A campanha de Princesa. Tem alguns aspectos políticos que eu acho que não vale a pena aqui a gente enfocar. Mas a Polícia Militar, como foi que ela atuou? O efetivo era muito pequeno, João Pessoa teve que criar um batalhão provisório para encontrar efetivo, para reforçar o existente, e saiu juntando efetivos. A ideia da polícia era atacar a Princesa por 3 pontos. Uma tropa saindo de Tavares, que é próximo já de Princesa, uma outra por Nova Olinda e uma por Santana de Mangueira. Ô, coronel, me diga uma coisa, e lá em Princesa, a polícia lutou contra quem? Falam até que tinham cangaceiros. Sim,
Todos os historiadores fazem referência a isso. Além de muitos realmente aliados políticos de Zé Pereira, tinha também muitos à paga de Zé Pereira, que eram cangaceiros lá da região. Inclusive, se diz que o próprio governo federal mandava arma, munição e dinheiro a Zé Pereira, porque ele tinha interesse. Qual era a estratégia maior? Zé Pereira queria criar um clima de insegurança que justificasse o governo federal intervir no Estado. Sim. E em intervindo no Estado, afastava João Pessoa. Sim. E afastando João Pessoa, abria espaço para Zé Pereira ter, de novo, ascensão política maior. Então, toda a luta da Polícia Militar foi contra esses grupos de Zé Pereira. Zé Pereira era um homem preparado, formado em direito, deputado de várias legislaturas, muito respeitado lá na região onde tinha a base política, mas, na verdade, ele juntou um grupo armado, composto, inclusive, por cangaceiros. E essa luta durou mais de 4 meses, houve morte de todos os lados. A polícia não entrou em Princesa porque conseguiu juntar tropa em Tavares, em Nova Olinda e em Santana de Mangueira, todos a menos de 10 quilômetros de Princesa, pronta para invadir, mas ficou aguardando ordem de João Pessoa. Como João Pessoa estava tentando pacificar sem derramamento de sangue, esperou ver se Zé Pereira depunha as armas sem precisar da invasão. Foi quando houve a morte de João Pessoa e aí tudo mudou. Zé Pereira se afastou, uma companhia do Exército entrou em Princesa e a tropa da polícia recebeu ordem para recuar. Todo o efetivo que estava lá foi concentrado em Piancó, e aí vem um outro detalhe. A essa altura já estava em marcha a Revolução de 30, e toda essa tropa que ficou sediada em Piancó, depois foi utilizada para, juntamente com tropas do Exército, participar da pressão, não chegou a haver combate, mas houve pressão em todos os quartéis do Exército no interior do Rio Grande do Norte, do Ceará, e teve uma tropa que foi até Belém, e uma outra desceu, foi até Salvador. Tropa formada por policiais militares, desses que estavam lá em Princesa, que não chegou a entrar em Princesa, ficou aguardando ordem de Elísio Sobreira, que era o comandante nessa época, e que era revolucionário, era muito amigo de Juarez Távora. Então, a participação da polícia, não só em Princesa, mas na Revolução de outubro de 1930, foi muito importante, e eu diria até que decisiva, porque praticamente a Revolução do Nordeste começou na Paraíba. E essa campanha do Recife? Por quê? A campanha do Recife foi o seguinte: em 1931, havia muita gente no Exército inconformado com o governo Vargas, né, que assumiu em 30 e criou uma expectativa muito grande que não se concretizava. Então, houve um movimento armado no Recife, partindo de tropas federais, e o 22BC, que hoje é o 15, aqui em Cruz das Armas, foi convocado para ir para o Recife combater esse movimento. Junto com essa tropa do 22BC, que hoje é o 15, foi uma companhia da Polícia Militar, comandada pelo capitão José Maurício, e que teve participação em toda a luta lá dentro do Recife. Foi uma luta pequena, durou 3 dias, mas o êxito foi total. A polícia foi firme lá e deu o seu recado. Foi firme, deu recado, e tem registros, os boletins da Polícia Militar publicam um relatório minucioso do coronel Zé Maurício nesses combates. Uma pequena pausa, vamos voltar daqui a pouco, dando continuidade a esta conversa agradabilíssima com o coronel reformado da PM, da Polícia Militar da Paraíba, João Batista de Lima. Voltamos daqui a pouco.